A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, para a data 12 de junho, eu venho trazer aqui um poderoso estudos bíblicos referente ao Dia dos Namorados. Vale lembrar a todos vocês, antes que vocês venham ouvir, venham imaginar qualquer tipo de coisa, esse estudo é relacionado, é vinculado para todos os cristãos, para aqueles que estão segundo aí, né, a vontade de Deus. Entenda, Deus não tem compromisso com o mundano. Deus não tem compromisso com pessoas ímpias. Esse compromisso, esse padrão celestial é para todos que estão querendo seguir a Jesus. Todos que deixaram, têm de se renunciar para viver como o padrão, né? Como é, padrão perfeito de Deus, né? Estudos sobre o Dia dos Namorados para a data de hoje, 12 de junho. Acompanhe comigo, fique até o final, que você vai encontrar aí palavras sábias, palavras poderosas, muito bem encaixadas, direcionadas pelo Espírito Santo para mim, para você, para casais cristãos. Vigie, meus irmãos, vigie. Pega comigo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Aqui quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, Vinícius Oliveira. Glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Hoje aqui, né, nessa data 12 de junho, eu venho trazer aqui um maravilhoso, poderoso, né, estudos para o Dia dos Namorados, segundo a Bíblia. E vamos lembrar que isso aqui será direcionado para as pessoas cristãs, né? Não para as pessoas ímpias, para pessoas cristãs. Eu queria ler juntamente com vocês, glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus, no livro de Salomão, Provérbios, capítulo de número 5, versículo de número 18, o qual a palavra vai nos dizer: Seja bendito o teu manancial e alegrar-te com a mulher da tua mocidade. Somente até aqui. Glória ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, preste bem atenção. Fica até o final desse vídeo, né? Que grandes coisas aqui serão faladas aqui, né? E será muito bom para você que é cristão, né? Para você que está seguindo a Jesus. Amém? Glórias a Deus. Provérbios capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegrar-te com a mulher da tua mocidade. Meus irmãos, nesse texto sagrado, o sábio Salomão orienta o homem casado a valorizar sempre a mulher de sua mocidade. O dia 12 de junho se comemora no Brasil o Dia dos Namorados, né? Como nós sabemos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a comemoração ocorre em 14 de fevereiro e é chamada de Valentine's Day, né? Um bispo chamado São Valentim foi proibido de realizar casamentos pelo imperador romano Cláudio II. Porém, lutou contra as ordens do imperador, que havia proibido o casamento durante as guerras, acreditando que os solteiros eram melhores combatentes. Entretanto, o bispo continuou com as celebrações de matrimônio, porém de forma secreta. Ao ser descoberto, foi preso pelos soldados e condenado à morte em 14 de fevereiro de ano 270 depois de Cristo. Enquanto estava na prisão, recebeu vários bilhetes e cartões de jovens apaixonados, valorizando o amor, a paixão e o casamento. Em sua homenagem, esta data passou a ser destinada aos casais de namorados e ao amor. Glória a Deus. Embora, meus irmãos, essa data tenha um grande apelo comercial, né, que nós sabemos,
né, que essa data ela é um grande apelo, apelando para os comércios, para as vendas, e tenha se tornado um aperitivo para a promiscuidade entre casais de namorados. Cabe a nós, os cristãos, extrair desta data aquilo que é positivo. Preste bem atenção, né? Namorados cristãos, preste bem atenção. Glórias ao Espírito Santo. A Bíblia exalta o verdadeiro amor e celebra o sexo apenas dentro do casamento. Como nós podemos ver, desde o início do princípio de todas as coisas, Gênesis 2, 18 ao 25. Eu vou repetir. A Bíblia exalta o verdadeiro amor e celebra o sexo. Que sexo? A penetração. O sexo em si, meus irmãos, não é algo que é amaldiçoado, não. É uma bênção de Deus, assim como os filhos são herança de Deus. Só que desde que esteja dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões de Deus. Entenda. Entenda. Glórias a Deus. A Bíblia exalta, meus irmãos, o verdadeiro amor e celebra o sexo, né? A relação sexual apenas dentro do casamento. Não fez isso, é fornicação. Teve relação íntima com a mulher, ou com o homem, com um jovem, ou com uma jovem, antes de se casar, se torna uma prostituição, uma fornicação, no grego, uma porneia, né? No grego, uma porneia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então nós devemos extrair dessa data aquilo que é positivo, daquilo que é padrão, daquilo que é bíblico. Lembrando, voltando aqui, que eu estou pregando para cristãos, porque Deus não tem compromisso com ímpio. Ímpio é ímpio, cristão é cristão. Entenda. Ímpio já tá do jeito que tá, né? Glórias a Deus. Igual na época de Noé. Casando em festa, dando-se em casamento, né? Bebendo, né? Acabando com tudo. Ímpio é ímpio, cristão é cristão. Então nós devemos extrair dessa data aquilo que é positivo. Como eu falei, a Bíblia exalta o verdadeiro amor e celebra o sexo, a relação sexual entre o homem e a mulher apenas dentro do casamento. Portanto, meus irmãos, os casais de namorados cristãos podem celebrar este momento com pureza, não com impureza. Com pureza, aquilo que é sagrado, aquilo que é santificado, aquilo que é consagrado para Deus, para esperar o momento de Deus, trocando presentes entre si, cartões com frases românticas, indo a um restaurante, a um shopping center, sempre acompanhado de um outro adulto. Não há nenhum problema, ambos se respeitando entre si, esperando o momento de Deus. Já as pessoas casadas que se amam, esta data é um momento especial de renovação de compromissos afetivos, pois os casados que se amam já são eternos namorados. Glória ao Senhor Jesus de Nazaré, que maravilha. Primeiro, a fase do namoro nas Escrituras. Vamos lá, agora que vai começar a parte que eu queria chegar. Agora que iremos começar a trabalhar uns textos e a trabalhar alguns padrões bíblicos, alguns padrões segundo a vontade celestial daquele que rege, daquele que está pronto, daquele que já determinou, daquele que preparou conforme, aleluia, esse dia. Ele queria que hoje, na data de hoje, né, a data que foi criada aí, né, pelo homem, mas só que como ele tem o seu padrão bíblico, ele quer que a gente venha seguir as suas instruções, andar nas suas pisadas, conforme os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos e as suas ordenâncias para o povo de Deus. Primeiro, a fase do namoro
nas Escrituras. Vamos lá. Meus amados irmãos, em Gênesis, podemos ver que o livro de Gênesis é o princípio de todas as coisas, o qual está aqui na Bíblia, o qual está direcionado aqui na Bíblia. O livro começa em Gênesis, né? A Bíblia Sagrada, as Escrituras, sempre aponta como Gênesis o primeiro. Embora alguns historiadores venham dizer que o livro de Jó é o primeiro livro a ser escrito. Aí já é um caso qual não vou abordar esse tema, não vou abordar, né? Eu não vou entrar nesse tema que não tem nada a ver aqui com o que nós estamos tratando hoje, que é estudos para o Dia dos Namorados. Amém? Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Meus irmãos, Deus não criou o homem para uma vida solitária. Não é verdade? Após ter criado todas as coisas, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Porém, ao observar o homem solitário, Deus viu que isso não era bom, e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18, o qual vai falar da criação da mulher, o qual Deus criou a mulher por um pedaço da costela de Adão. Quem era essa mulher? Eva. Ali já começou, né, um casamento, um matrimônio. Ali já começou, né, a ser criado, né? O amor sempre existiu, mas ali começou a ser criado entre a humanidade, que vive em carne, em osso, em pele e nervos. Ali foi criado o primeiro amor. Gênesis 2:18 e 25. Nós podemos ver que também no livro de Provérbios, quando nós vamos puxar essa base, o sábio rei Salomão afirmou que o que acha uma esposa, acho bem e alcançou a benevolência do Senhor. No Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 22, está escrito esse versículo. O namoro, meus irmãos, nós podemos ver que o namoro é o primeiro passo. Aleluia. É o primeiro passo fundamental para a constituição de uma família. É a fase do conhecimento. Ó, veja bem, preste bem atenção, porque vocês não venham entender errado. É a fase do conhecimento, glórias a Deus, perfeitamente lícito e necessário na vida dos jovens. Lícito o quê? O conhecimento, não conhecer, se deitar, não. Conhecer um ao outro, quem é, os conhecimentos, os desejos, os sonhos, as metas. Eu estou falando disso. Ei, crente. Ei, moça, varoa, varão. Estou falando de conhecimento. Não é da ideia de conhecer ao se deitar antes do casamento, não. Namoro. Conhecimento. Glórias ao Senhor Jesus. Né? O namoro é o primeiro passo fundamental para a constituição de uma família. Mas como? É a fase do conhecimento. Você vai se conhecer. O namoro não é para você chegar como os ímpios, como os mundanos. Quem é mundano? Os que estão no mundo, sem lei, sem Deus, sem nada. Não. O namoro, quando nós estamos falando, não é você pegar e sair beijando, se deitar. Não. Conhecimento. É o primeiro passo fundamental para a constituição de uma família, para uma família ser criada. É a fase do conhecimento perfeitamente lícito e necessário da vida dos jovens para se conhecerem, não se deitarem, não se beijarem. Que estão na época de se prepararem para um compromisso sério que pode resultar em um casamento. Padrão bíblico, padrão de Deus. Glórias ao Espírito Santo, né? Pois todo aquele que toca numa outra pessoa qual não faz parte do teu corpo, como assim? Porque Deus, ele fala que após o casamento, após o matrimônio, ele sela. Depois que casou, ele sela. Ambos que eram duas carnes se torna uma carne. Glória ao Espírito Santo de Deus.
Ambos que eram duas carnes se torna apenas uma só carne. Glórias ao Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver que, segundo os adeptos do chamado, abre aspas, amor livre, fecha aspas, amor livre, olha só, que malignidade. A prática do sexo é necessária antes do casamento. Olha, vê se não é o diabo nisso daí, meus irmãos. Se Deus falou que é só dentro do matrimônio, só depois de um casamento, o porquê que pessoas se levantam para fazer contrário à vontade divina de Deus? Glória a Deus. Eu vou repetir para vocês entenderem. Segundo os adeptos do chamado, abre aspas, amor livre, fecha aspas, a prática do sexo é necessária antes do casamento. Opa, para aqui. Isso é antibíblico. Isso é antiético. Isso é aleluia, cristianismo. Isso é anticristocêntrico. Isso é anticristo. Isso é anti-vontade celestial de um Deus que criou tudo e criou todas as coisas. Isso é anti-vontade de um padrão divinal, de um padrão divino, de um padrão celestial, de um padrão verdadeiro, de um padrão celestial, um padrão divino, um padrão poderoso criado pelo nosso Cristo. Isso é um padrão totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso aqui já não é de Deus. Entenda. Isso aqui já não é de Deus. Que segundo os adeptos do chamado, abre aspas, amor livre, fecha aspas, a prática para esses adeptos do chamado amor livre, posso fazer tudo. Hoje eu conheço a pessoa, hoje mesmo me deito com ela. Não. Ah, que para conhecer a pessoa, a prática do sexo é necessária antes do casamento. Não, você tá achando, escuta aqui, ô ímpio, uma pessoa ímpia, mundana, você tá achando que casamento, padrão de Deus, é como uma loja de roupa? Ah, eu vou entrar ali, eu vou provar 10, o qual servir para mim, eu vou ficar com ele, eu vou me casar. Não. Isso é prostituição. Isso é porneia no grego. Isso se torna, é considerado, visto como, aleluia, fornicação. O qual Deus falou, tais não herdarão o reino dos céus. Os fornicantes não herdarão o reino do céu. Por quê? Porque antes de esperar em Deus fazer como Deus quer, como Deus criou, como Deus predestinou, não, eles passou de servir a vontade de Deus para servir o desejo da tua própria carne. Entenda, toda pessoa mundana, carnal, de ele exercer, antes de ele ser submisso à vontade espiritual de Deus, antes de ele deixar a dominar a vontade de Deus acima de tudo, não, a vontade dele, carnal, ele colocou acima da vontade de Deus. Entenda, Deus vê todas as pessoas como carnais e mundanas, todas aquelas que colocam os seus próprios desejos e prazeres, deleites, concupiscências, acima da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus fica abaixo, a vontade dela fica acima. Pessoa carnal, mundana. Pode ter certeza, se você está nisso daí, você é um carnal, você é uma mundana. Se você acha que você tem que provar, né, se deitar com a mulher antes de se casar para você saber se é ela que você quer ou não, isso é carnal, é antibíblico, é anticristo, é prostituição, porneia, fornicação, é anti-vontade de Deus. E todos tais que cometem esse ato, se não se arrependerem antes, se não se limparem, não herdarão o reino do céu. Entretanto,
tal concepção dessa, quando nós acabamos de ler que, né, segundo os adeptos do chamado amor livre, para eles a prática do sexo é necessária antes do casamento. Não, não. Entretanto, essa concepção é contrária à palavra de Deus e à moralidade cristã. Se você é cristão, entenda. Vigie, viu? Vigia, viu, crente? Vigia nessa terra. Varoa, varão. Vigia. Glórias a Deus. Olha só, o apóstolo Paulo aconselhou ao jovem Timóteo, dizendo: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Das paixões de jovem, desejo de jovem, quer se deitar antes de um casamento, quer conhecer uma aqui, uma na rua de trás, uma na rua de cima, uma na rua do lado, uma na rua direita, uma na rua esquerda, quer conhecer todas ao mesmo tempo, só para depois ele querer saber e escolher mais no profundo, depois de aproveitar mais mulheres, ele saber qual vai se casar. Não, isso daí é prostituição, é anti-vontade de Deus. Tais que cometem tais coisas, os que cometem tais coisas, se não se arrependerem hoje e largarem as práticas do pecado, não verão Deus assim como ele é, face a face, e não são dignos, não herdarão do reino dos céus de Deus. Antes, foge das paixões da mocidade, mas segue a justiça, o que eu estou pregando aqui, ó. Tenho certeza que vão se levantar contra mim, contra esse estudo, só que eu estou praticando a justiça. Eita, glória a Deus, eu estou praticando aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, que não foi criado, constituído pelo homem. Então segue a justiça, foge das paixões da mocidade, segue a fé e segue o verdadeiro amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Há um famoso ditado que diz: quem ama, espera. Portanto, jovens que servem a Cristo, eu estou pregando aqui para cristãos, né? Vamos lembrar nisso novamente. Jovens que servem a Cristo, saibam esperar o momento certo, pois há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Segundo, o Dia dos Namorados deve celebrar o verdadeiro amor. Vamos lá? Meus irmãos, o Dia dos Namorados foi criado para celebrar o amor existente entre o casal. Daí o fato do bispo Valentim continuar celebrando o casamento. Mesmo após a proibição do rancoroso imperador romano, o amor é a coluna mestra que sustenta o casamento. Salomão escreveu que o ódio incita contendas. Aleluia. Incita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aleluia. Provérbios 10, 12. O ódio incita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor não é cego, como muitos pensam. Ah, não casa não. Irmão Vinícius, não casa não, porque vai ser a pior coisa que você vai fazer da tua vida. Vai ficar amarrado pro resto da vida, você vai casar, você vai deixar de viver, vai virar uma pessoa mandada. Não, não casa não, que a pior burrada, a pior coisa que o ser humano pode fazer é casar. Não. Não. Aleluia. Quem prega tais coisas porque não sabe o que está falando. Aleluia. O amor não é cego, meus irmãos, como muitos pensam, dizem, relatam como pensam que é. O amor reconhece os defeitos em alguém, mas procura superar todos os defeitos. Tudo que eu estou pregando aqui é bíblico, é justo, é correto, é padrão celestial, é padrão divino. Entenda? O rei Salomão também afirma que
Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado, e com ele o ódio. Provérbios 15:17. A imprensa mostra todos os dias casos, milhares e dezenas de casos de casais milionários se separando e um tirando a própria vida do outro, ou seja, tem boi cevado, tem dinheiro, tem luxo, porém, em vez de amor, tem ódio. Há um ditado que diz, meus irmãos, o amor nunca morre, porém, o ódio morre a cada momento. O amor vence a guerra. Tá aí a importância de celebrar o verdadeiro amor, padrão. E o apóstolo Paulo também, meus irmãos. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Glórias a Deus. Que é o vínculo da perfeição. Se eu não me engano, é em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. O amor é o sentimento mais sublime que pode existir entre um homem e uma mulher. Entenda. O apóstolo Paulo pregou o amor entre os casais, dizendo: maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Colossenses 3,19. A mulher deve ser tratada com brandura e delicadeza pelo homem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O amor deve ser recíproco entre o homem e a mulher, como está escrito, né, no livro do pastor Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 4. Ou seja, glórias a Deus. Para resumir aqui, tudo quanto eu preguei aqui, meus irmãos, nós vemos a importância, a fase do namoro nas escrituras, né, que Deus formou o primeiro casal, em Gênesis, né, 2:18. Só que aqui o namoro, dia dos namorados para os cristãos, você não deve sair beijando. Você não deve ir para casa da tua namorada e dormir com ela num quarto sozinho, sendo que vocês ainda nem se casou, sendo que vocês ainda nem se noivaram, sendo que vocês ainda não se programaram, sendo que vocês não se prepararam para tais coisas. Por quê? Porque para casar tem um preparo. Para casar tem que estar preparado tanto fisicamente, como psicologicamente, como amorosamente, como financeiramente. Para casar tem que estar preparados. Não é só, gostei dela, ele gostou de mim, ela é bonita, ele é bonito, gostei, é Deus, 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 é Deus, é Deus. Deus selou, Deus respondeu, Deus confirmou, nós vamos se casar hoje. Não. Não faça isso. É por isso que tem milhares e dezenas de casamentos, principalmente da mocidade, que se casam, não dão um ano, já estão pretendendo assinar a carta de divórcio. Por quê? Porque não esperaram em Deus. Às vezes, meus irmãos, só pelo simples fato de ela achar aquele garoto bonito, atraente, né? Ele gostou dela também, a mesma coisa. Começaram a conversar, um gostou do outro, do estilo do outro, pensam e tratam referente às mesmas escolhas, os mesmos desejos, e já acha que é de Deus? Não. Não é assim, meus irmãos. Tem que buscar uma direção. Tem que buscar uma confirmação. Caso contrário, você não está disposto para viver como Deus quer. Caso contrário, você não está disposto a ser submisso aos mandamentos do Senhor. Caso contrário, você irá desrespeitar, irá pecar contra o céu, irá pecar contra Deus. Caso contrário, você irá si próprio trair. Você irá se trair. Caso contrário, você, aleluia, estará sendo visto, aleluia, como uma pessoa que outra hora poderia ser uma pessoa espiritual, que outra hora poderia ser uma pessoa, aleluia, que estava ali debaixo dos mandamentos, dos estatutos, dos preceitos, dos juízos, dos mandamentos, das ordenanças de Deus. Caso contrário, em outra hora você vai passar a ser visto por Deus como uma pessoa mundana, incrédula, insubmissa
profana, ímpia, gentil, uma pessoa incircuncisa, uma pessoa totalmente sem Deus e sem nada. Porque você pode ter tudo, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Entenda. Entendeu? Esse estudo aqui, meus irmãos, é para pregar referente namoros cristocêntrico, o qual o alvo, o qual, aleluia, glórias ao Espírito Santo de Deus, a atenção, qual o alvo, a atenção, o objetivo é Cristo, o objetivo é o mandamento, o objetivo é o padrão celestial, qual o objetivo, aleluia, fazer com que você não venha tomar decisões da sua carne, qual você não venha tomar decisões do teu pensamento, qual você não venha tomar decisões da sua pessoa, que é uma pessoa de natureza caída, de natureza adâmica, de natureza pecaminosa, mas que você venha tomar uma decisão segundo os preceitos, os mandamentos e o padrão de Deus. Namoro cristão. Não acho que, vamos namorar? Vamos se namorar? A ideia de namorar, meus irmãos, é se conhecer. A ideia de se conhecer não é deitar e ir pra cama, já beijar de língua, beijar. Não. Isso é práticas do mundo. Não é padrão de Deus. Mas a Bíblia fala que só o sexo que é permitido dentro do casamento. Mas você não sabe não que o beijo de língua é considerado um sexo também? É uma relação, o beijo é até mais íntimo do que uma relação sexual. Tem gente que não sabe disso. Como é que eu vou beijar uma pessoa que eu não me tornei uma carne só com ela ainda? Hã? Como é que você vai beijar na boca uma pessoa que Deus não selou ainda? Hein? Aleluia! Como é que você vai beijar uma pessoa que ela não faz parte, que ela não é sua ainda? O que você está querendo dizer, irmão Vinícius? Eu estou querendo dizer que quando o matrimônio é constituído, é selado por Deus, as pessoas se casaram, ali duas carnes, ambos se tornaram uma só carne. Aí um pode fazer desejar o outro. Por quê? Porque o homem não tem controle sobre o seu corpo e tem a mulher. A mulher não tem controle sobre o seu corpo e tem um homem. É bíblico. É bíblico. Para os casais cristãos. Isso quando é selado, quando são casados. Não são casados, você não pode tocar. Você não pode. Você não pode beijar. Você não pode se deitar. Você não pode. Vou para casa do irmão Vinícius hoje, né? Nós estamos se conhecendo, estamos namorando, não estamos novados, não nos casamos, não nos noivamos, não nos casamos. Eu vou lá. Hoje eu posso ir morar, eu posso dormir na sua casa essa noite? Não faça isso. De jeito nenhum, senão você vai cair. O espírito é forte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não faça isso, meus irmãos. Cristão, eu estou pregando para cristão, tá bom? Eu sei que muitas pessoas que são do mundo, ímpias, irão estar ouvindo isso aqui e irão de criticar, pois não entende as coisas espirituais, não entende, não tem compromisso com Deus, então você não tem com o que falar sobre os desejos, os padrões de Deus. Pois as coisas espirituais só é discernidas para quem são espirituais. Não pode ser discernida para quem é carnal. Quem é carnal fala, não, mas é loucura isso aí, irmão Vinícius. Como que eu vou ter relação com uma pessoa só depois que casar? E se eu casar e não gostar? Minha filha, não acha que o casamento cristão é um mar de prostituição igual ao mundo? Igual você conhece um rapaz hoje mesmo você fornica, deita com ele, pratica o sexo ilícito com ele. Ser cristão é bem diferente. Ser cristão é ser reservado, é ser renunciado, é ser diferente, é separação do mundo e toda a impureza, de toda a imundícia, de toda a podridão que o Satanás que está regendo esse mundo possa oferecer para a juventude atual.
Entenda. Ah, mas isso aí é fanatismo demais, pro pastor Vinícius. Fanatismo, entenda. Eu vou explicar para você. Fanatismo não é santidade. Isso aí é fanatismo. Ó, santidade, meus irmãos, não é fanatismo, modismo ou dogmatismo, mas separação e renúncia do que é mal, impuro, profano, injusto, com base da doutrina teológica das Escrituras e por meio de uma vida aplicada à devoção e consagrada a Deus. Tá bom? Você que não entende, é isso. Santidade não é fanatismo, é ser santo, ser separado daquilo que é impuro, ser separado daquilo que não presta, daquilo que é podre que está no mundo. Tá bom? Somente isso para os ímpios que irão de ouvir aí, que não servem a Deus. É somente isso. O verbo rasgado. Então é isso. Casais cristãos. Tá noivado, não casou ainda. Tá namorando, não noivou, não casou. Por favor. Quer viver, não quer cair? Não quer entrar no pecado? Não quer se esfriar? Não quer ser olhado como uma pessoa abominável aos olhos de Deus? Não se aproxima muito, não. Não vai pra casa da tua namorada dormir com ela, sendo que você nem noivou. Mesmo que você noivasse, é só depois do casamento. Te aquieta. Toma banho gelado que você tá abrasando. Tá ardendo em desejo. Não pode. Toma cuidado que você vai cair. Eu profetizo aqui para uma geração, aleluia, que irá vencer as tentações. Eu profetizo aqui para uma geração. E eu quero deixar aqui um versículo para finalizar. Antaiko subinama subiraminá. Meu Deus querido, meu Pai amado. Anramanchu saramana. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer: veja só, aleluia, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Por que ele é fiel? Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam o suportar. Tá bom? Só para finalizar, esse estudo, se você não entendeu, volta do início, ouça de novo. Ouça de novo. Tá bom? Para que você venha estar para dentro do padrão. Isso aqui é padrão de Deus, padrão bíblico, padrão celestial. E outra, o casamento é monossômico, é monossomático, é monogâmico, é vitalício. Amém? Então, vejam bem as suas escolhas para que Deus possa abençoar todos vocês. E para o dia de hoje, 12 de junho, um feliz dia dos namorados para todos os casais que se amam de verdade. Celebremos o verdadeiro amor nessa data. Por quê? Porque aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Deus abençoe todos vocês. Compartilhe muito esse vídeo, tá bom? Para os casais no dia de hoje. Compartilhe muito esse vídeo, né? Curtem, comentem. Você ainda que não é inscrito nesse canal, eu convido você que chegou até aqui o final, você que gostou, né? Se inscreva nesse canal. Aperta ali inscrever-se, se inscrever, subscrever. Tem horas que está diferente para cada um o nome. Ou estará em vermelho ou estará em preto ali. Subscrever, se inscrever. Inscreva-se nesse canal para o avanço dessa obra. Curtem, comentem, compartilhem, ative o sininho para todos, para que você e mais pessoas venham a ser notificadas no topo do seu celular. Amém? Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe. Ficou na paz do Senhor Jesus. Um feliz dia dos namorados. Deus abençoe e até a próxima.